Grandes ambições exigem grande sacrifício. Já dizia Napoleão Bonaparte. E um exemplo clássico disso é a construção do Canal de Panamá. Essa maravilha da engenharia moderna, ela possibilita que um navio encurte o tempo de viagem em até 30 dias. Que gastaria 30 dias, né, dando a volta, com 8 horas ele passa o Canal de Panamá. Mas teve o seu preço. 25 mil operários anônimos morreram, né, nessa construção de febre amarela, de malária, de acidentes, enfim, e outros. Foram gastos 375 milhões de dólares. Né? Isso começou lá em 1881 e terminou em 1914. Teve o preço. Eu vejo o Antigo Testamento como esses operários que vêm construindo, né, esse canal para chegar até Jesus. Dentre eles, o mais importante é João Batista. João Batista foi aquele que apontou e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele construiu esse canal até chegar em Jesus. Né? E a palavra nos diz isso no Evangelho que está em São Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 25. Nessa passagem, aqui vai narrar, né, a vinda de João Batista. Veja, os pais de João Batista, né, que era Zacarias e Isabel, eles já estavam em idade avançada. Isabel, a vida inteira, foi considerada estéril porque ela não podia ter filhos. Agora, Zacarias foi sorteado. Entenda que foi a primeira vez que Zacarias foi sorteado, ele como sacerdote, para ir fazer essa oferta de incenso no altar, uma vez por ano. Né? Uma vez por ano, um sacerdote, sumo sacerdote, ia fazer essa oferta de incenso. E o pedido de oração e a oferta era em favor do povo. Do povo. Porque eram muitos sacerdotes, era toda a tribo de Levi. Naquele ano, tocou para ele. Então, ele vai fazer essa oferta e lá aparece o anjo Gabriel, aparece diante de Zacarias e anuncia: você vai ser pai. Anuncia a vinda de João Batista. É lógico que, como um bom humano, né, e entendendo que esse menino veio na hora errada, porque o timing estava errado, segundo os olhos humanos. Eles esperavam há muito tempo esse menino, um filho, e agora o filho vem. Aí ele duvidou, falou, mas o que sinal vai ser dado para isso? Né? Porque era algo extraordinário. Primeiro, o extraordinário já é o anjo aparecer. E agora anunciar que Isabel vai dar à luz ao menino, porque, veja, ela já estava em idade avançada, já não tinha mais, eles já não coabitavam mais, já não, né? Enfim, o anjo então falou: você vai ficar mudo, velho. Você duvidou, você vai ficar mudo, até nascer o menino, você vai ficar mudo. E de fato. E ali fora estavam todos preocupados, porque acontecia de sacerdotes que não tinham um coração reto diante de Deus, que eles morriam na presença do Santo dos Santos. Existe até acho que é uma lenda, que se amarrava uma corda na cintura do sacerdote que ia oferecer o sacrifício, porque se ele morresse ali e todos os outros que entrassem, então morreriam também, então puxava o sacerdote para fora com uma corda. Não se sabe se isso é verdade ou não, mas enfim, mostra a possibilidade ali do profeta, do sacerdote morrer na frente do Santíssimo. Assim como, por exemplo, quando a Arca da Aliança estava atravessando, né, se não me engano, o Jordão, quando a arca foi para cair, alguém tocou na arca, porque não era sacerdote e morreu naquele momento. Então, Zacarias recebe essa profecia de que o menino viria. Né? Era uma vez por ano só, né, que se oferecia esse sacrifício. E a oração de Zacarias não foi para pedir um filho. No entanto, mas o anjo disse: não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai dar um filho, e tu o chamarás de João. Mas se não era a oração de Zacarias, por que então que diz que a sua oração foi atendida? Porque Zacarias fazia a oração, o sacrifício pelo povo. E João Batista veio para abrir os olhos do povo. João Batista foi aquele que viveu de uma forma simples no deserto,
que pregava um batismo de conversão, que preparou os caminhos para o Senhor, como diz lá em Isaías, 700 anos antes disso aqui. Isaías já dizia que aplainai os caminhos para o Senhor. Já foi profetizado 700 anos antes de João Batista que ele viria. Então, a oração de Zacarias foi ouvida e João foi uma resposta não para Zacarias e Isabel, mas João foi uma resposta para o povo. Né? E aqui vai dizer depois que que Isabel concebeu e ficou 5 meses escondida. Por quê? Porque tinha vergonha. Porque naquela época era vergonhoso. Porque uma mulher já em estado avançado, né, como ela, agora parecer grávida seria vergonhoso. E quem curou, nós sabemos quem curou, né, a depressão de Isabel. Foi Maria, quando visitou. E quando o menino Jesus, então, batiza no Espírito Santo, santifica João. As obras de Deus são maravilhosas. Eu fico pensando cada profeta que morreu no Antigo Testamento. Assim como aqueles 25 mil operários que não viram a obra se realizar, assim também aqueles profetas desejaram ver a vinda do Senhor e não viram. É preciso que eu e você sejamos esses profetas na nossa família, na nossa sociedade, no nosso país. Abrir atalhos para chegar para Jesus. Mostrar como João Batista dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bora lá? É tempo de advento. É tempo da espera. Deus abençoe.